Bom dia a todos, feliz sábado para você aí que também está nos acompanhando de casa, que Deus te abençoe grandemente. Neste momento agora nós vamos abrir aqui a palavra de Deus para compartilhar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu ao longo da semana, estudando a lição da Escola Sabatina. Nós estamos falando a respeito do Espírito Santo, a lição de número 6, possibilidades ilimitadas. Estamos falando aí dos dons espirituais. E para entender os dons espirituais, a gente não tem como ignorar o primeiro capítulo ali, ou o 12º capítulo de 1 Coríntios. Eu vou abrir aqui, você pode abrir aí de casa, aí no seu smartphone. Abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, lá no capítulo 12. Ali no verso 11, que foi o verso tido como base, como tema da nossa lição, diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 12, verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, como lhe agrada a cada um individualmente. Para a gente falar um pouquinho aqui a respeito dos dons espirituais, a gente precisa fazer aqui brevemente uma diferenciação. A Bíblia apresenta a missão do Espírito, o objetivo do Espírito Santo, apresenta ali também em Gálatas, no capítulo 5, ali a partir do verso 22, 23, o fruto do Espírito, que é diferente também dos dons do Espírito. Então vamos brevemente aqui fazer uma diferenciação deles. Qual é a missão do Espírito? Essa se encontra lá no Evangelho de João. O Espírito Santo veio, basicamente, decore isso, guarde no coração. O Espírito Santo veio para 3 objetivos principais, de acordo com João: nos convencer do pecado, nos convencer da justiça e nos convencer do juízo. E é nessas 3 áreas que o Espírito Santo então manifesta em nós a obra da salvação. Em primeiro lugar, o texto diz que ele vem para nos convencer do pecado. Por quê? Porque o mundo não crê nele, porque o mundo não crê em Jesus. Então o Espírito Santo vem te convencer de que você é um pecador, para que você sinta a necessidade de um Salvador. Quando é que a gente liga para o corpo de bombeiros? Quando está tudo bem? Não. Quando a gente entende que tem um grande problema. Então o Espírito Santo traz em nós, cria em nós, forma em nós essa consciência da nossa necessidade de um Salvador. E depois de convencido de que somos pecadores, de que precisamos de um Salvador, ele nos apresenta o caminho da justiça. Nós buscamos então andar em retidão de acordo com a vontade de Deus, para agradarmos ao nosso Pai, para alcançarmos o reino do céu. E por fim, se rejeitarmos o presente do céu, que é Jesus Cristo, se rejeitarmos o caminho da justiça, paira sobre nós a expectativa do juízo. Porque, como diz o texto, o príncipe desse mundo já está julgado, já está condenado. Essa é a obra, essa é a missão do Espírito Santo. E podemos concluir por meio dela que sem o Espírito Santo não há salvação. É Ele que te apresenta o Salvador, é Ele que te guia no caminho da justiça, é Ele que te afasta da condenação do juízo. A obra do Espírito Santo, primordialmente, é te salvar. Em segundo lugar, então, nós vemos o fruto do Espírito, que aparece ali naquela lista no final do capítulo 5 de Gálatas, com várias características que o meu e o seu caráter precisam desenvolver nessa caminhada para a salvação. Quando a gente começa nessa caminhada cristã, lá diz, o fruto do Espírito é amor, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tem ali várias características. E diferente dos dons, que é o estudo dessa lição, a gente já vai começar a ler, o fruto do Espírito é um só, com todas essas características. Então todo cristão tem o fruto do Espírito, que é o amor, a bondade, a paciência, a misericórdia, a benignidade, o domínio próprio, a mansidão. Isso é algo que todos temos. Agora, quando a gente vai falar de dons do Espírito Santo, que é um assunto levemente diferente, ele é um pouco mais específico. O que são os dons do Espírito Santo? São as capacitações que o Espírito Santo dá
à sua igreja, ao seu corpo, aos seus membros, para alcançar o objetivo da obra do Evangelho. Ele dá os dons conforme lhe apraz. Ou seja, visando um fim proveitoso. E qual é o fim proveitoso aos olhos de Deus? O reino, a salvação. Então Deus começa a equipar a sua igreja, começa a capacitar os seus filhos, cada um de nós, para que a gente possa contribuir com essa missão especial, que é levar a salvação às pessoas. Bom, tendo dito isso, quero aqui apresentar para vocês algumas ideias. Primeira delas, muita gente faz a seguinte pergunta: existem mais dons espirituais ou só esses que aparecem nessas listas aí que a gente lê no Novo Testamento? São 4. A primeira aí de 1 Coríntios 12, depois aparece uma segunda em Romanos, no capítulo 12, uma terceira em Efésios, no capítulo 4, e lá em 1 Pedro, no capítulo 4, aparece uma quarta lista, mas que na verdade repete os dons que já apareceram nas anteriores. Então poderíamos considerar 3. Eu quero ler brevemente aqui os dons que aparecem nessas listas. Deus chamou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, ministros. Deu a uns o dom do ensino, da exortação, da doação, a capacidade de presidir, de governar, de perdoar. Deu a uns a sabedoria, a outros o conhecimento, a fé, a cura, a operação de milagres e também a capacidade de discernir espíritos, a variedade de línguas e a capacidade de interpretá-las. São vários os dons, uma lista grande aí. E muita gente pergunta, então, dons espirituais estão limitados a esses que a gente acabou de ler? Ou será que ao longo do desenvolvimento da história, da igreja cristã, outros surgiram? Bom, pela nossa leitura da Bíblia, pelo nosso entendimento de como as coisas foram desenvolvendo, acreditamos que sim, outros dons podem surgir ao longo do tempo. Porque o dom não é limitado à pessoa, o dom não é da pessoa, o dom é do Espírito. E os dons foram aparecendo e se manifestando na igreja à medida em que as necessidades surgiam. Um exemplo, o dom de línguas. Primeira vez que ele aparece lá em Atos 2, no Pentecostes, uma grande multidão, judeus de todas as nações ali reunidos, de várias línguas diferentes, e você tem ali 12 discípulos galileus de baixíssima instrução, tendo que pregar o evangelho ao mundo inteiro. O que o Espírito Santo faz? Está aqui o dom. Falem poderosamente do reino. E só naquele sermão ali, 3.000 pessoas foram convertidas, foram salvas e aceitaram Jesus como Salvador. Havia ali uma necessidade. Então o Espírito Santo derramou um dom. Da mesma maneira, o Espírito Santo age hoje. E as necessidades da igreja hoje são iguais à da igreja primitiva? Algumas sim, mas outras tantas não. O mundo é diferente. Vivemos agora em outra época, com outras demandas. Olhe para a nossa cidade de São Paulo, uma cidade complexa, uma cidade bem diferente, muito diversificada. Se você sair daqui da região do Tatuapé e andar 10 quilômetros para uma área ou para outra, você já vai ver uma São Paulo completamente diferentes, com pessoas diferentes, com preocupações diferentes, com necessidades diferentes. E, obviamente, o que você vai precisar lá? De dons diferentes. Então, assim como o dom de línguas era necessário num passado remoto, e hoje nós não temos mais essa necessidade, outros dons que na época não eram necessários podem se desenvolver no dia de hoje. Muita gente se pergunta, mas pastor, como é que eu faço? Como é que eu faço para entender qual é o meu dom? Será que eu tenho um dom? Eu sei que eu tenho o fruto do Espírito, isso todo cristão tem que ter. Eu sei que eu tenho aqui o meu propósito, eu tenho que crescer em Jesus, eu preciso me santificar, eu preciso ir moldando o meu caráter, tudo isso aí eu sei. Mas dom eu não tenho nenhum. Eu não sei qual é o meu dom. Como é que eu desenvolvo isso? Como é que eu descubro isso? Como saber qual é o meu dom?
primeiro lugar, quando a gente está falando de dom espiritual, as pessoas tendem a focar naqueles dons que, vou pôr aqui entre aspas, tá? Dons mais vistosos. Sabe aquele que aparece mais? Tem pessoas que na execução do seu ministério, em favor de Cristo, do Evangelho, acabam ficando em evidência. Aqueles que ensinam, aqueles que pregam, aqueles que cantam, aqueles que tocam, eles estão sempre em evidência. Eles estão sempre ali na frente, fazendo o momento da adoração acontecer. Mas é só disso que a igreja se sustenta? Funcionaria uma igreja onde todo mundo fosse evangelista? Seria uma bênção, a igreja ia ficar cheia, né? Ia trazer gente até. Mas quem conservaria elas? Cansei de ver relatórios com resultados assim maravilhosos. Olha, esse ano essa igreja aqui batizou 50 pessoas e todo mundo fica feliz. E é para ficar feliz, é uma festa, foi para isso que Deus nos chamou, para expandir a mensagem do reino. Só que aí você olha 6 meses depois, quantos desses 50 permaneceram? Eu fui batizado numa campanha evangelística. Foi na fundação de uma igreja adventista no bairro em que eu morava. Sabe quantas pessoas foram? Além de mim, 34. Foi uma campanha assim maravilhosa. 34 pessoas se entregaram a Cristo, juraram lealdade a Ele, aos seus mandamentos e viveram em comunidade aguardando esse Senhor. Em 6 meses depois, sabe quanto éramos os 34? 3. 3. 6 meses depois. O evangelismo está errado? Foi um sucesso, foi uma bênção. Porque o mesmo evangelho que as outras pessoas ouviram, eu ouvi e estou aqui até hoje. Aonde teve o problema? Nós, como corpo de Cristo, temos uma missão interna. Não julgue que aquele dom que aparece menos é menos importante. Quando você vai para 1 Coríntios 12, é usado ali constantemente a referência de corpo de Cristo. Aparece essa palavra várias vezes. Quando você vai para Romanos, ler sobre os dons, também fala, porque vocês são corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo, corpo de Cristo, corpo de Cristo. O que significa ser corpo de Cristo? Significa que cada um aqui tem uma função. Cada um aqui é essencial para fazer algo diferente, para que esse corpo tenha saúde, para que ele funcione bem. Você pode pensar, puxa, mas eu não tenho muito talento, eu não sei falar, eu não sei ensinar, eu não sei como eu faço para ir até as pessoas, ou organizar uma campanha, um evangelismo, ou fazer algo para ganhar almas para Cristo. Mas você pode ser uma pessoa muito capaz de conservá-las aqui dentro. Você pode usar um dom muito simples, porém muito precioso. O dom da hospitalidade. Sabe aquela pessoa que está sempre aqui na igreja, meio feliz, meio alegre, vê alguém meio diferente, ou alguém que está meio cabisbaixo, senta ali do lado. Ô, meu irmão, tudo bem, querido, tal? Vamos lá em casa, um dia desses? Ou hoje mesmo, vamos lá almoçar, ou vamos lá essa semana? Dá um pulo lá em casa, aparece lá, recebe bem a pessoa, e faz aquele momento ali social, conversa, brinca, se diverte, dá aquela aliviada na vida, mas no final de todo esse momento social, você chama essa pessoa bem pertinho, fala, olha, eu quero orar por você. E ore com essa pessoa, com fervor. E depois você olha para ela e diz assim, olha, se tiver acontecendo alguma coisa na sua vida, se você estiver precisando de ajuda, conte comigo, sou teu irmão na fé. Te pergunto, qual é a chance dessa pessoa abandonar a igreja sem antes procurar você? Ela vai sentir o quê? Aqui eu tenho apoio, aqui eu tenho carinho, aqui eu tenho alguém que realmente se importa comigo. Quanto custa fazer isso? Qual é a dificuldade que se tem para fazer isso? Não é porque o trabalho não está ali em evidência que ele não é necessário. Usando a parábola aí de corpo de Cristo, imagina se o teu fígado ou os teus rins dissessem hoje, como eu sou um órgão interno e não apareço muito, vou resolver dar umas férias aqui, vou parar de funcionar. O que acontece com o teu corpo? Perece. Nós somos corpo de Cristo, somos uma comunidade, um organismo vivo, para que ele funcione bem, temos que trabalhar aqui em união, funcionarmos juntos para que isso aconteça. Aqui, como eu estava dizendo, tem muitas pessoas que perguntam, pastor, como é que eu faço para descobrir quais são os meus dons? Eu não sei no que eu sou bom, é simples.
Muito simples. Em primeiro lugar, você precisa entender que você foi chamado por Deus com um propósito: salvação. E aí você deve pensar, de que maneira eu posso ajudar a salvar pessoas? Seja buscando, seja conservando as que já vieram. O que você gosta de fazer? No que você é bom em fazer? Existem os talentos naturais, eles são diferentes dos dons espirituais. Existem pessoas que cantam assim maravilhosamente bem. Tem muito talento, é só você olhar a música popular aí no mundo inteiro, você vai ver quanta gente talentosa tem por aí. Mas quando é um dom espiritual, isso é revestido do quê? Do Espírito Santo. É uma coisa diferente. Tem gente que quando pega e começa a cantar, você sente o quê? A presença de Deus, mexe com você. Tem gente que quando pega o microfone, abre a Bíblia e começa a falar da palavra, você fala, o Espírito Santo está aqui. E aquilo mexe com você, aquilo te transforma. O que a gente precisa fazer? Pegar os nossos dons, as nossas habilidades, os nossos talentos naturais e nos revestir do quê? De consagração, de como eu falar, Deus, estou aqui, ó. O Senhor me criou, o Senhor me fez assim, o Senhor me deu essas capacidades, o Senhor me deu esses recursos, está tudo aqui. E eu quero usar, de alguma maneira, para servir o Senhor, para servir o meu semelhante, para abençoar o outro. Senhor, usa, reveste tudo que eu sei fazer com o teu Espírito Santo, para que dê frutos. Você gosta de fazer algo? Gosto. Dá para usar esse algo para ajudar pessoas, para abençoar pessoas? Olha, pensando bem, dá. Está aí, é o seu dom. Invista nele, use ele, coloque ele em prática, porque todos nós precisamos servir. E é para aí que a lição vai caminhando no final. Quando ela chega ali em Mateus, no capítulo 25, nos é apresentada a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, e o nome atrapalha um pouquinho, né? Porque talento a gente já pensa em dom, em habilidade. Mas talento, na verdade, era uma unidade de medida de peso. Era uma quantidade de peso que você usava no comércio. Seja talento de prata, seja talento de ouro. Então você pesava uma quantidade de moedas de prata ou de ouro, e aquilo era um talento. E a parábola, ela diz o seguinte, olha, um senhor saiu e deixou com um dos seus servos 10 talentos. Com outro deixou 5, e com outro deixou 1. E falou, vão e invistam. Eu estou indo embora, estou confiando toda a minha riqueza, todo o meu dinheiro nas mãos de vocês. E o que tinha 10 investiu, ganhou mais 10. O senhor chegou e falou, olha, servo bom, servo fiel, entra na alegria do teu senhor. O que investiu 5, mesma história, ganhou mais 5. Tinha 10, falou, servo bom e fiel, entra na alegria do teu senhor. Então vem o terceiro servo. Olha, Senhor, eu sei que o Senhor é severo, que o Senhor colhe até onde não planta. E aquele único talento que o Senhor me deu, eu fiquei com medo de perder, então eu enterrei. Eu escondi. Está aqui, ó, do jeitinho que o Senhor me confiou. Não fiz nada com ele. Está aqui, ó, novinho, guardadinho. No pacote. Está na embalagem. E aí o Senhor olha e fala, olha, se você sabe que eu sou assim, que eu colho até onde eu não planto, por que você não usou? Porque você não investiu, porque você não fez nada com o que eu te dei. Tire dele e dê para o outro. E esse aqui, põe esse servo para fora. E lá fora haverá choro e ranger de dentes. A aplicação é direta, ela é óbvia. Precisamos servir. Precisamos trabalhar. Não importa qual é o seu dom, qual é a quantidade de dons que você tem, o que Deus confiou às tuas mãos, a única coisa que essa parábola está dizendo é o quê? Que quando Ele voltar, Ele quer te encontrar fazendo o quê? Usando. Pode ser 1, pode ser 5, pode ser 10, você pode ter 50 dons. Se Deus te deu um só, use. Deus quer te encontrar trabalhando. Por quê? Porque quem não serve o seu próximo, não serve para o reino. Quem não serve ao seu próximo, não serve para o reino de Deus. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, Ele veio para servir. Para terminar, para a gente terminar, eu me lembro que, alguns anos atrás, quando eu estava ainda concluindo ali o curso de teologia,
No terceiro ano, nós sempre somos encaminhados para fazer uma campanha evangelística. E nessa campanha, o pessoal chega ali, apresenta um monte de projeto, um monte de dados, um monte de coisa que tem que fazer, coordenar e tal, e mostra ali como foi feito em tal lugar e que foi um sucesso e aquilo. E eu ali, menino, sabe? Fui para curso de teologia com pouco tempo de adventista, sem muita experiência. E eu olhando para aqueles números, para aquela responsabilidade, para tudo que era esperado de mim, e eu fiquei ali preocupado, ansioso, falando, puxa, eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir. E eu lembro que eu saí da associação, fui para casa, fiquei pensando nisso, fiquei cabisbaixo, fiquei falando, e agora o que eu faço, por onde eu vou, para onde eu vou? Liguei para um pastor amigo meu, aquele que foi apresentar o evangelho para mim, na época em que eu me converti. Quando eu disse isso para ele, ele riu gostosamente, gargalhava do outro lado da linha. E eu fiquei assim um pouco constrangido, um pouco irritado, até falei, poxa, eu estou me abrindo, o sujeito está rindo da minha cara, rindo do meu medo, da minha ansiedade. Quando ele terminou de rir, com uma voz misturada de ironia e carinho, ele falou, Michael, você está esquecendo a essência do evangelho, filho. A obra não é tua, as ovelhas não são tuas, o projeto não é teu, os dons não são teus, o rebanho não é teu, de Cristo. E você vai ser abençoado, você vai ser salvo. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, muitíssimo obrigado, Senhor, pela graça que vem do céu, pelo perdão que nós temos em Cristo Jesus e pelos dons e habilidades que o Senhor nos dá por amor à Tua igreja, por meio do Espírito Santo. Que cada filhinho Teu aqui que me escuta hoje, Senhor, use os seus dons, use as suas capacidades, o seu tempo, os seus recursos para servir ao seu semelhante, porque assim nós espalharemos esse amor de Cristo e veremos muito em breve, ao lado desses amados, o Senhor voltando para nos buscar. Te agradecemos por tudo isso e oramos em nome de Cristo. Amém. Que Deus te abençoe.